Bom dia, pessoal! Então, hoje a gente vai dar continuidade à matéria, tá? Nós não vamos ver as operações, tá? Com números complexos na forma trigonométrica e também não será cobrado na avaliação essa matéria. Nós vamos direto para a parte de polinômio e função polinomial, que está na página 33 do livro didático, livro verde, volume 11. Então, polinômio e função polinomial. Então, aqui se vocês lerem, né, a situação, vocês vão ver aqui, ó, que vai pedir dois cálculos, né, posteriormente, que é um cálculo de área e um cálculo de volume, tá? De um paralelepípedo. E aqui tem as duas relações matemáticas, tá, que permitem calcular a área, ó. Aí foi substituído os valores e foi encontrado o quê? Um valor numérico, tá? Agora, vamos imaginar, tá? Que a gente vai fazer essa mesma lógica, porém agora a gente vai obter em função de x as expressões que representam a área da superfície e o volume da caixa. Lá nós obtemos um valor numérico, tá? Então, vamos supor que a gente vai fazer usando essas mesmas relações matemáticas, porém agora trabalhando o quê? Trabalhando em função de x, ou seja, desenvolvendo expressões numéricas, tá? Quando a gente encontrar essa área, a gente não vai encontrar aqui um valor numérico, nem o volume, e sim o quê? Dois polinômios, tá? Então, esse visual aqui que vocês estão vendo da resposta que a gente encontrou aqui, são polinômios, tá? O polinômio, a gente identifica o grau do polinômio. Por exemplo, aqui, ó, observe, tá? Que tanto a expressão que dá a área quanto a que fornece o volume estão em função de x, certo? A expressão da área é dita função polinomial de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque o maior expoente de x é 2, tá? E a que representa volume é uma função polinomial do terceiro grau. Por quê? Porque o maior expoente de x é 3. Então, a gente tem que identificar sempre num polinômio qual é o maior grau para dizer se é uma função polinomial do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, enfim, qual o grau deste polinômio, tá? Aqui nós temos o que? Uma representação genérica e geral também, né? De polinômio, tá? Que ele é um polinômio, é uma função, né? Dos complexos nos complexos, definida por P de x igual. Neste formato que está apresentado aqui, tá? A n-1, a n-2 e assim por diante, são números complexos e n é um número natural, tá? Então, são os valores que acompanham as incógnitas x até chegar no último, que é o nosso termo independente, aquele que não tem incógnita, tá? Por exemplo, uma função de segundo grau, que é a função quadrática que a gente já aprendeu, é um polinômio, tá? Ou seja, é uma função polinomial. Vamos para a página 34. Na página 34 tem algumas observações, né, a serem vistas, tá? Mas o que eu quero enfatizar com vocês, tá? Que o valor que acompanha o primeiro x, tá? Tem que ser diferente de zero, tá? Então, o polinômio de grau n, por exemplo, se a gente tiver uma incógnita zero, por exemplo, 0x². Bom, se eu tiver 0x², vai zerar o x, né? Todo aquele termo e eu não vou ter mais uma função quadrática, tá? Então, se eu quiser uma função de grau 2, por exemplo, uma função polinomial de segundo grau, eu preciso que o coeficiente que acompanha o x², ele seja diferente de zero, tá? Outra questão aqui, ó. Exemplo, escreva um polinômio do quarto grau na variável x. Ó, por exemplo, esse é um exemplo, tá? Existem milhares de polinômios, mas aqui é simplesmente um exemplo, ó. O que a gente observa nesse exemplo? Que o maior grau é 4. Então, ele recebe o nome de polinômio do quarto grau, tá? Outra coisa, vai decrescendo esses expoentes até o último termo ser independente. Neste caso, tá, ó, 4, 3, 2, 1 e 0, porque esse aqui seria o x na zero, tá? Por isso não aparece. O que acontece?
vai acontecer algumas vezes de não ter algum destes termos, e isso não tem problema, não descaracteriza o polinômio, ele só não vai estar completo, tá? Qual é o termo independente de x nesse polinômio? Menos 8, o único que não tem incógnita, tá? Valor numérico de um polinômio. É a mesma coisa que a gente fala quando está aprendendo função de segundo grau. Valor numérico da função, tá? É a mesma coisa. O que que significa? Significa que nós vamos, substituir um valor de x no polinômio, tá? Se o valor de x for alfa, então nós vamos ter o quê? Um p de alfa. Um exemplo, se o valor de x é 5, então vou ter um p de 5. O que que é p de 5? É substituir 5 nas variáveis x do meu polinômio, tá? Então, aqui nós temos um polinômio, e o que que ele está querendo dizer? Que alfa, ou seja, o valor numérico que o exercício vai dar, nós vamos substituir em todas as variáveis x, tá? Aqui tem dois exemplos muito simples, tá? Esse aqui, é dado um polinômio p de x igual a x ao cubo menos 4x quadrado mais 3x mais 2. E pede o valor numérico para x igual a 3. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um p de 3, ou seja, no lugar de x, substituiremos 3. Todo polinômio no lugar de x foi substituído 3, daí nós vamos resolver, ou seja, desenvolver os cálculos e encontrar 2, ou seja, o valor numérico do polinômio, deste polinômio, para quando x é 3, o valor numérico é 2, tá? Isso pode ser calculado para x igual a 3, x igual a 5, x igual a 1, x igual a menos 1, daí não importa qual o valor será estabelecido no exercício, tá? Se pedir valor numérico para vocês, vocês já sabem que uma das formas de fazer, se pedir, der o valor de x, é substituir este valor no polinômio. Também pode ser feita a pergunta de uma outra forma. Determine os valores de x para quais os polinômios têm valor numérico igual a zero. É diferente. Esse está pedindo para igualar o polinômio a zero e não substituir zero na variável x, tá? Então, é outra pergunta, é diferente dessa, Neste caso, nós vamos pegar o nosso polinômio, que é x quadrado menos 7x mais 10, e igualar a zero para achar os respectivos valores de x que zeram essa função, tá? Aí, claro, como vai cair numa função quadrática, né, ou polinomial de segundo grau, tanto faz o nome, nós vamos calcular, aqui foi feito o Bhaskara e achamos 5 e 2. Então, a gente pode dizer que 5 e 2 é o quê? São os valores que zeram esta função, tá? Então, nesse exemplo, a gente determinou dois valores que anulam o polinômio, tá? Se nós substituirmos aqui em x, nós vamos ver que são exatamente os valores que tornam este polinômio nulo. Eles são chamados, como lá na função quadrática, de zeros, né? Ou raízes do polinômio, tá? Outra informação, existe um polinômio que se anula para qualquer número complexo, é chamado polinômio identicamente nulo, tá? Esse é o polinômio igual a zero. Então, esse polinômio, ele tem um nome, polinômio identicamente nulo. O polinômio nulo, peraí que eu não estava mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o polinômio identicamente nulo, é o p de x igual a zero, tá? O polinômio nulo não tem grau, porque não apresenta nenhum coeficiente, ou seja, ele não tem nada, só o zero. É p de x igual a zero, tá? Página 35. Igualdade de polinômios. Então, vamos supor que o exercício dá para vocês dois polinômios, tá? É muito comum trocar as letras para diferenciar. Um chamar de p de x, o outro de q de x, e assim vai sendo dado letras, tá? Para diferenciar esses polinômios. Letras maiúsculas sempre, tá? Então, aqui nós temos dois polinômios. Você considera que estes dois polinômios podem ser iguais? Qual seria a condição necessária para isso? Bom, se o exercício disser que eles são iguais ou pedir para verificar, a forma é: vocês têm que igualar coeficiente com coeficiente dos termos semelhantes. Por exemplo, x ao cubo, x ao cubo. Quais são os coeficientes? A e 7. Então, o A vai ter que ser igual a 7. Por quê? Porque se eles forem iguais, então tem que ser igual. Se aqui é 7, aqui também tem que ser 7, tá?
B igual a menos 10, C igual a 5 e D igual a menos 31, tá? Isso, o que acontece? Vai acontecer exercícios que os comandos do exercício vão dar dicas para vocês, dizendo que eles são polinômios iguais, e vocês vão poder igualar e muitas vezes encontrar coeficientes, tá? Em coeficientes não, desculpa. Muitas vezes encontrar incógnitas, tá? Dizemos que os polinômios ax e bx são iguais se e somente se os seus coeficientes são ordenadamente iguais, tá? Ordenadamente por quê? Porque tem que ser, se for x ao cubo, tem que ser x ao cubo com x ao cubo, x quadrado com x quadrado, x com x, termo dependente com termo dependente. Se faltar algum termo, vocês vão colocar ali, tá? Igual a zero. Então, agora, eu vou explicar só aqui, ó, alguma coisinha dos exercícios para vocês, tá? Dado o polinômio p de x igual a x quadrado menos 7x mais 10, determine o valor numérico que esse polinômio assume para. Bom, x igual a zero, o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir zero no valor de x, e assim vocês vão fazer para todos os casos, tá? Que pede aqui no exercício o valor numérico. Em relação à atividade anterior, responda. Quais são os zeros de p de x? Para encontrar os zeros, a gente tem que pegar o polinômio, igualar a zero e encontrar as suas respectivas raízes, como a gente fazia lá na equação do segundo, na função, quando a gente resolvia função quadrática, isso através da equação do segundo grau. Pode fazer Bhaskara aqui ou o método que vocês conhecerem para achar essas raízes, tá? Vamos ver aqui no exercício 3. Considere o polinômio p de x, tá? Igual a x quadrado menos 4x mais 5. Calcule o valor numérico da expressão. O que vocês vão fazer aqui, tá? Vocês vão pegar, tá? E vão calcular o polinômio de cada um deles. Por exemplo, aqui eu tenho polinômio de 1 mais i, e aqui eu tenho polinômio de 1 menos i. Então, este valor aqui, ó, eu vou pegar o meu polinômio e vou colocar 1 mais i aqui dentro, 1 mais i aqui dentro. Então, vou ficar com p de 1 mais i vai ser 1 mais i ao quadrado menos 4 vezes 1 mais i mais 5. E aqui a mesma coisa, eu vou pegar 1 menos i quadrado menos 4 vezes 1 menos i mais 5. Vocês vão colocar essa expressão duas vezes aqui, substituindo no valor de x. A primeira vez 1 mais i, a segunda vez 1 menos i, tá? Aí vocês vão encontrar, não esqueçam que aqui, como tem i, vocês vão trabalhar lá com números complexos, tá? Então, pode acontecer de ter i quadrado, tá? Para vocês terem que substituir por menos 1, enfim. Aqui, ó. Esse aqui é pra gente verificar a condição de existência. Se pede que o polinômio seja do terceiro grau, então o que acontece? M ao quadrado menos 1 vai ter que ser o quê? Diferente de zero, porque se aqui for zero, vai anular esse termo do polinômio e ele vai ficar um polinômio do segundo grau. E assim sucessivamente. Se pedir para ser do segundo grau, daí eu vou ter que anular esse aqui, eu vou ter que dizer que m ao quadrado menos 1 vai ser igual a zero. E esse aqui vai ter que ser diferente de zero, tá? Daí vocês resolvem, isolam o m ou o n para descobrir quais são as condições de existência. Continuando, então, vamos ver aqui qual é o próximo exercício. Exercício 5. Sabendo que o polinômio é identicamente nulo, determine os valores. Se ele é identicamente nulo, então eu posso igualar a zero. Ó. Então, vocês vão fazer a menos 8 igual a zero, b mais 7 igual a zero e 15 mais c menos c igual a zero para achar os respectivos valores, tá? E daí tem mais dois exercícios para vocês, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e daí na próxima aula a gente discute as questões.